Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. E o assunto do vídeo é ela, a Taça Libertadores Obsessão. Eu deveria estar mais triste para falar dessa competição, mas não estou, porque eu estou empolgado, eu amo a Libertadores, competição assim, das que eu mais gosto de acompanhar, né? Fase de grupos, mata-mata, espírito Libertadores. Mas antes de entrar aí no assunto, que são os jogos dos brasileiros na Libertadores, você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva aí, não custa nada, curta, comente, compartilhe com os amigos, chama mais gente para curtir o Ouro Porco. Também nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @Uruporco, e bora para os jogos dos brasileiros na Libertadores. O primeiro estreante brasileiro é o Fluminense. Bota os pés no gramado ainda hoje, nessa terça-feira, lá na Venezuela, contra o Deportivo Laguaira. E apesar da gente não acompanhar o belo venezuelão, o Fluminense é o franco favorito desse jogo. Mas como você pode dizer isso? Cara, eu digo isso pelo que o Fluminense está jogando. O Fluminense jogando muita bola, é um dos melhores times brasileiros, é candidato tanto ao brasileiro quanto ao Libertadores. Assim, é favorito a Libertadores? Não, mas é um dos grandes candidatos, sim, e pode bater qualquer time que está na competição. Está jogando muita bola, time muito bem montado pelo Zubeldia, que conhece muito bem a competição. Então, independente do jogo ser na Venezuela, acho que o Fluminense vai passar mais tranquilo, acho que vence o jogo, apesar da estreia, nervosismo, aquela coisa toda. E o Fluminense, acredito que não vai ter nenhum tipo de problema nesse grupo, deve confirmar aí com algumas rodadas de antecedência, 2 até 1, a classificação, talvez em primeiro, talvez brigando pelo primeiro lugar geral. Então eu não acredito que o Fluminense tenha grandes problemas nessa estreia. Agora, um estreante que deve ter problemas, que joga hoje também, é o Cruzeiro. O Cruzeiro vai a Guayaquil enfrentar o Barcelona, adversário muito mais complicado que o Laguaira. Eliminou o Botafogo, que pese que o Botafogo não vinha bem naquele momento ali, mas é o Botafogo, é um time forte, e o Barcelona mostrou uma superioridade com relação ao Botafogo, que eu não esperava, por exemplo, e o Cruzeiro está num grupo muito complicado. Então, se você estreia com uma derrota, o que seria um resultado normal, com o jogo sendo lá no Equador, mas o Cruzeiro também não vem bem. Né? O Cruzeiro vai ter que se acertar durante essa Libertadores. O ano passado, o Cruzeiro tentou se acertar ali durante a Sul-Americana, e a gente viu o que deu. Né? Quando viu, já tinha saído fora, já não tinha a menor chance de classificação. Então, se perder o primeiro jogo, acontece aí um problema no segundo jogo, talvez a classificação já comece a ficar muito comprometida. Né? Então, o Cruzeiro, Arthur Jorge acabou de chegar, essas trocas de técnico, jogadores que ainda não se acertaram, então um sinalzinho amarelo ligado para o Cruzeiro muito complicado. Claro que se a vitória vier, tudo muda, o ânimo muda, o Cruzeiro pode aí começar a subir na tabela, porque tem time para isso. O Cruzeiro não é time para brigar lá embaixo, pelo contrário, né, no brasileiro, é para brigar lá em cima. Acredito que esse ano para título já era há muito tempo para o Cruzeiro, mas é um time para ir recuperando aí sim. Daqui a um tempo acredito que isso vai acontecer, em função do início ruim, deve brigar ali mais para o meio da tabela. Mas quem sabe, né, hoje todo mundo vai para a Libertadores, pode ser que o Cruzeiro também consiga uma classificação para a Libertadores, embora esse ano tenha diminuído, né, são 2 vagas para a Copa do Brasil. Amanhã, quarta-feira, nós temos a estreia do Mirassol, né? O time simpaticão dos brasileiros. Acho que todo brasileiro vai torcer pelo Mirassol, mas o Mirassol estreia com uma tarefa muito ingrata. Pega o Lanús, atual campeão da Recopa, em cima do Flamengo, e talvez seja o jogo mais difícil do grupo. É claro que o jogo na Argentina vai ser ainda pior. É lá no Maião, e o Mirassol tem grandes chances, cara. Assim, acho que é um jogo bem 50%. O time do Lanús é melhor do que o do Mirassol. Tem jogado melhor que o Mirassol. O Mirassol tem vindo muito mal esse ano, mas acho que é até normal. O ano passado o Mirassol surpreendeu, e eu acredito que muitos times no ano passado não levaram o Mirassol tão a sério assim. E quando foram ver, o Mirassol já estava com excelente campanha, não perdia em casa, o que já não está acontecendo esse ano. Né? Então, o Mirassol vai tentar jogar por ser a Libertadores, a estreia. O Mirassol vai dar tudo deles nessa competição para depois ver o que acontece no brasileiro. Mas eu não, se deixar o brasileiro também muito de lado, depois o Mirassol pode se arrepender disso. Mas a gente vai torcer para o Mirassol, vou torcer para o Mirassol passar de fase. Seria muito legal ver aí o estreante Mirassol num mata-mata de Libertadores, embora seja um grupo ali, tem chance, mas é um grupo bem equilibrado, né, esse grupo do Mirassol.
E os dois favoritos ao título também estreiam hoje, né? O Palmeiras vai até Cartagena enfrentar o Júnior de Barranquilla, o estádio parece estar em reforma, então o jogo vai ser em Cartagena. E apesar de ser o jogo mais difícil que o Palmeiras vai fazer nesse grupo, né? Porque a estreia é contra o melhor time do grupo, né? O melhor é o Palmeiras, o segundo melhor do grupo, o adversário mais difícil para enfrentar nessa fase de grupos, na casa dos caras. Então, acho que por ser uma estreia, pelo jogo ser lá, a gente está mais ou menos em pé de igualdade, com um leve favoritismo para o Palmeiras. Mas eu acredito que o Palmeiras não sai com uma derrota. Uma vitória, um empate é o resultado aí mais provável. Pode perder, pode. Libertadores, futebol, a gente sempre sabe que pode acontecer. O Palmeiras tem alguns desfalques, né, sendo os principais na lateral esquerda. O Palmeiras hoje só tem o menino Arthur na lateral esquerda, Piquerez e Jeff Tel, os dois lesionados. O Vitor Roque e o Paulinho viajaram com o elenco. O Paulinho a gente nem sabe mais o que acredita de notícia. E o Vitor Roque ainda não deve jogar, né? Deve talvez no derby lá meio, talvez no clássico contra o Corinthians no final de semana. Mas tá lá. Então a gente não sabe. O Palmeiras vai com um time que vem jogando mesmo, quarteto de frente com Alan, Maurício, Arias e Flaco. Né? Inclusive, que golaço que o Arias fez, com um lindo passe do Flaco. Então, o Palmeiras, grande favorito aí nesse jogo. Realmente ali o problema da lateral esquerda vai existir, porque a gente só tem uma opção e é o menino Arthur. Né? A gente tem se comportado bem, mas Libertadores é outro papo. Então, vamos ver como é que ele vai se sair aí nessa estreia. E o Flamengo também estreia contra o Cusco. E o problema é a altitude, né, cara? Ninguém tem medo do Cusco. Vai ser subir lá no alto do morro. Tem alguns desfalques do Flamengo, né? Cebolinha machucado, Jorginho. Mas eu acho que o Jorginho, lá no alto do morro, talvez fosse até melhor poupar mesmo. O De La Cruz está voltando, mas deve ficar no banco também. Então o Flamengo tem ali, o Pulgar está machucado. Então tem alguns desfalques aí que pode prejudicar, né? Porque lá você vai precisar de renovar, né? Não tem como você esperar muito para fazer as alterações, né? Você vai precisar trocar pela questão do oxigênio mesmo. Então, o Flamengo tem uma tarefa ingrata, né? Então, o Flamengo tem um time bem melhor que o Cusco, ninguém vai achar que o Cusco é favorito contra o Flamengo, mas a altitude, ela nivela bastante. Então, é um jogo ali também mais em pé de igualdade, com leve favoritismo para o Flamengo, principalmente se a questão física tiver ok. Agora, se não tiver muito, se tiver jogador meio estourando, aí a situação pode ser outra, né? A gente sabe também as questões de velocidade da bola. Mas, assim, os times brasileiros estão se acostumando mais a jogar na altitude, né? Todo ano, basicamente, o Flamengo ano passado foi enfrentar a LDU. É claro que é uma altitude menor, mas é um problema. Então, a gente tem ali algumas questões que os brasileiros estão se acostumando mais, os jogadores estão muito mais fortes fisicamente, aguentando muito mais. Então, é diferente você jogar na altitude hoje do que era, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando os brasileiros sofriam muito mais. Então, acredito eu que o Flamengo possa sair com uma vitória também, um empate ali também, um resultado que não seria tão ruim, já que é uma estreia. O único problema é você perder um jogo, que aí você nunca sabe como é que vai ser o segundo jogo, você pode ter uma surpresa, e você sair com 2 resultados negativos, né? Não é uma boa, de maneira alguma. Mas a gente torce pelo Cusco. Perdoa, Clebinho, mas eu vou torcer pelo Cusco. Sim, vou secar. Claro, você vai secar o Palmeiras também. E assim segue a vida. Que inclusive o último jogo que a gente vai ter, brasileiro, na quinta-feira, é o jogo do Platense, porque o Platense é o Brasil na Libertadores dessa quinta-feira. Tem Platense e Corinthians, 2 times que estão muito mal. Né? O Platense não vence, acho que 6 jogos lá no Campeonato Argentino. O Corinthians vem muito mal, acabou de trocar de técnico, mandou Dorival embora e contrata Fernando Diniz, a dança dos técnicos aí, tão característica do futebol brasileiro. Então pode ter o efeito troca de técnico, o Corinthians enfrenta um time que não está bem, então é aquele jogo assim que os dois têm chance de vencer e quem perder ali vai lamentar muito, porque são 2 times que talvez briguem. Eu acho que o Corinthians é até levemente favorito, né? Tem um time melhor que o Platense, mas não vem jogando bem. Então a gente vai torcer pelo pior, que é o certo, né? Estou com essa camisa aqui, a gente nunca vai torcer a favor de rival em hipótese alguma, principalmente do Corinthians.
mas que o Corinthians é favorito, né? Mesmo nessa situação lamentável que o time se encontra. Inclusive, depois tem o clássico contra o Palmeiras, né? Então, para o Fernando Diniz é um momento muito ingrato, porque se você já estreia perdendo, por exemplo, pode acontecer para a Platense e perde para o Palmeiras no final de semana, nossa senhora, já é motivo para a torcida vir na orelha e já não ter paz para trabalhar. Agora, o contrário também pode acontecer, né? Às vezes uma estreia com empate, uma vitória, de repente ganha do Palmeiras, Deus me livre, mas também pode estrear com uma estreia dos sonhos nesses 2 primeiros jogos. E assim encerra-se, né, essa primeira rodada. Então a gente vai ter agora Brasileiro no final de semana, Libertadores no meio de semana. Que delícia, até a parada da Copa. A gente tem muito jogo para acompanhar, né? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E aí depois a gente para e o Urupoco também estará cobrindo a Copa do Mundo. E a gente vai sempre se vendo aqui nos vídeos. Sexta-feira eu espero estar com o Clebinho para a gente gravar esse pós-Libertadores. E também uma rodada de clássicos, né, no final de semana. Tem Fla-Flu e tem Palmeiras e Corinthians. Se você chegou até aqui, muito obrigado e valeu!